Oi pessoal, Genki. Sabe aqueles dias quando você tá meio desanimado, pra baixo, sem vontade de sair? Ou simplesmente não está afim de assistir algum filme pesado? Bom, não sou a protagonista do filme Paris Manhattan, mas vou seguir o exemplo dela, né? E passar uma listinha de filmes que deixam seu coração mais feliz, ok? Quem quiser ficar comigo, vamos conferir? Na verdade, quando eu fiz a lista, ela ficou gigante. Mais ou menos uns 26 filmes, né? Mas pro vídeo não ficar muito comprido, eu cortei a lista no meio, né? E hoje eu vou apresentar 13 filmes pra você. Aí, se vocês gostarem, né? Futuramente eu pretendo gravar outro vídeo com o resto da lista. Bom, como eu já citei, eu vou começar minha lista por esse filme. Paris Manhattan é um filme sobre Alice, que é uma farmacêutica e super fissurada pelo Woody Allen. Mas ela é tão fissurada ao ponto de prescrever os filmes do Woody como remédio. E também o que é legal é que ela tem várias e longas conversas com o pôster do seu ídolo. Sem muita sorte no amor, ela precisa aguentar sua amada família, né? Que quer que ela desencare a qualquer custo. Eu me identifico bastante com ela nessa parte, porque eu comecei a namorar bem tarde, então eu também tive que ficar aguentando o pessoal ao meu redor, né, me enchendo, né, e que não foi nada fácil, mas enfim, né. Tem participação especial do Woody Allen nesse filme, e as roupas que a protagonista veste simplesmente são lindas, 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 lindas. E é um filme super suave e gostoso de assistir, então eu recomendo bastante esse filme a vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Brincando com o Woody Allen, eu gostaria de recomendar um filme bem bacana dirigido por ele, chamado Tudo Pode Dar Certo ou Whatever Works. Esse filme conta a história de Boris, um cara de meia idade, bem rabugentinho e pessimista, mas com fundamento em suas experiências, de acordo com ele, né? Uma jovem garota acaba entrando na sua vida por acaso. Aí as coisas começam a tomar outro rumo, daí por diante, né? Com diálogos super interessantes, né? Recheado de aquele humor negro, cheio de ironia, que é uma característica do Woody, que ele sabe fazer muito bem, por sinal. Esse filme, ele aborda vários tópicos, tais como amor, preconceito, religião e por aí vai. É um filme super interessante. Ambos protagonistas passam por experiências desagradáveis na vida, mas como o título do filme do Woody diz, no final as coisas podem não ter acontecido da forma que planejávamos, né? Mas elas acabam se encaixando de certa forma e no final tudo pode dar certo. Ao contrário do Ranzinza Boris, Brittany Murphy era uma ótima atriz para interpretar personagens, né, super otimistas e radiantes. Grande Menina e Uma Pequena Mulher, ou Uptown Girls, é um dos meus favoritos dela. Acho esse filme o máximo. O filme demonstra que dinheiro jamais irá substituir, né, o amor e o carinho. E Brittany e a Dakota estão simplesmente maravilhosas nesse filme. Esse filme é tudo de bom, é super fofinho e recomendo bastante também. Tem também 2 filmes de comédia romântica, né, da fofíssima Isla Fisher. Quem gosta da atriz ou ama moda provavelmente já deve ter assistido, né? Os Delírios de Consumo de Becky Bloom ou Confessions of a Shopaholic. Eu simplesmente não canso de ver a divertida Becky Bloom e seu consumismo desenfreado, né? E confesso que ainda não vi nenhuma roupa ou acessório falando comigo, né? Mas quem nunca teve que lutar com todas as forças, né? A vontade de querer levar a loja inteira, né? É de enlouquecer mesmo essas coisas, né? Já no Prazer da Sua Companhia, ou Wedding Days, é outro filme, né? Onde ela interpreta uma garota chamada Katie, que, por incrível que pareça, ela é pedida em casamento por um cara que ela não conhece praticamente nada, né? Que acabou de conhecer ele vai lá, pede ela em casamento e ela, o que ela faz? Ela aceita. Mas quem somos nós pra julgar, né?
Só sei que me diverti bastante vendo esse casal doido, né, e as suas enrascadas. É muito divertido mesmo. Seguindo a mesma linha, eu tenho 2 filmes sobre mulheres encantadoras e de bem com a vida. Os meus escolhidos são Frances Ha e Simplesmente Feliz, ou Happy Go Lucky. Ambas são super autênticas e não se deixam ser influenciadas pelo pessimismo que as cercam, né? Sempre de bom humor, elas acabam encantando e mudando as pessoas por onde elas passam. Greta Gerwig se encaixa perfeitamente no papel de Frances, né? Tanto é que me convenceu tanto que eu me senti a irmã gêmea dela do outro lado da tela. E a fantástica Sally Hawkins também, ela faz um trabalho maravilhoso fazendo o papel da super otimista e adorável Poppy. Só acho que o mundo seria um porre se não tivéssemos pessoas assim. Agora, continuando a nossa listinha, né? Sally Hawkins também participa das Aventuras de Paddington, ou Paddington, né? Que é um filme super fofo, de uma fotografia linda e super colorida. Paddington é um ursinho de uma personalidade super fofa, desastrada e só que brincalhona, né? Ele viaja até o outro lado do mundo em busca de um novo lar, né? E ao mesmo tempo ele tenta se encaixar, né, no meio dos humanos. Com uma proposta parecida com a de Paddington, eu recomendo uma animação francesa que é feita em aquarela, super delicada e linda, né? Chamada Ernest e Celestine. Só não vou me aventurar a falar em francês, não é um idioma que eu domino, né? Então me perdoe. Mas contando a história, Ernest é um ursinho e a Celestine é uma ratinha, né? Ambos eles lutam contra todos os preconceitos para conseguir manter a amizade deles, né? Ambos os filmes, né, são super fofos e mostram a verdadeira amizade e amor, né? Independente da raça e da espécie. Então recomendo bastante, pois é bem lindinho os 2 filmes. Continuando na mesma linha de animação e anime, recomendo agora Ponyo, a amizade que veio do mar, ou Gake no Ue no Ponyo, que é mais uma animação linda e colorida do diretor Hayao Miyazaki com o estúdio Ghibli, né? Eu sou suspeita a falar dos trabalhos dele, pois eu não tenho um que eu não goste, são todos maravilhosos. Acho que mais pra frente, quem sabe, eu vou fazer um vídeo só sobre os animes, né, dele. Mas voltando a essa história, Ponyo, né, sobre, como posso dizer, né, imagina a história da Pequena Sereia, versão japonesa, ainda mais fofa e com toque psicodélico. É incrível, é incrível. Esse filme é puro amor, é puro encanto. Não tem como você não ficar com o coração cheio de amor depois de ter assistido esse filme. Então, sério, pessoal, assistam que vocês vão amar. É lindo, é lindo. Voltando agora o foco para filmes, né? Os Intocáveis, ou The Intouchables, é um filme francês, mega surpreendente e belo. Quando você lê o começo da sinopse, né, que diz que é um filme sobre um homem tetraplégico, né, que está em busca de um auxiliar de enfermagem que possa o auxiliar nas atividades do dia a dia, você pensa que vai ver algo super deprê, né? Mas ao contrário disso, é um filme mega positivo e leve na maior parte do tempo, né, que você nem vê a hora passar. Ele aborda assuntos como preconceito, amizade e amor. É magnífico, pessoal. Esse filme sempre vai ser um dos tops da minha vida, pois eu fui assistir pensando que ia ser algo e acabou sendo algo totalmente diferente e no sentido positivo, pois, nossa, a maioria dos filmes nesse assunto geralmente tende a ser bastante triste, né, pesado, te deixa, né, comovida, emocionada, mas esse também te deixa emocionada, né? Ele é belo e te emociona mesmo o filme sendo leve. Quem aqui gosta de filmes de fantasia? Stardust, o Mistério da Estrela, ou Stardust, é um filme de fantasia, né, super divertido,
que lembra um pouquinho, né, as antigas aventuras que costumavam passar na sessão da tarde, com alguns plus, como o Robert De Niro interpretando um papel inédito, que eu acho que não vamos ver algo parecido vindo dele de novo, né? Creio eu, nunca sabemos, né? Mas acho que é isso. E tem também o Tristan, que é o protagonista, né? Interpretado pelo Charlie Cox, bem novinho. Eu acho que ninguém ia imaginar que mais tarde, né, ele iria se tornar o poderoso badass Demolidor. Então é bacana conferir isso também. Mais um filme que remete à fantasia, só que ao mesmo tempo consegue discutir coisas como preconceito e padrões de beleza, eu recomendo o filme Penélope. A Christina Ricci está uma fofa no papel de Penélope e James McAvoy, nossa, ele arrasa como sempre, né? Não é à toa que é um dos meus atores favoritos. Outra coisa interessante também é o fato da participação do ator Peter Dinklage, que mais tarde, né, ele ficaria famoso pelo papel que todo mundo conhece do Tyrion Lannister. Então é bacana, né, conferir essas coisas também, pois estão cheios de atores talentosos num filme super fofo. Eu acho que eu falei os 13 filmes que eu tinha separado, né, na listinha. Vê se assistam, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque quem não gosta, né, de ter um sentimento assim bom depois de assistir um bom filme, né? E caso vocês tenham gostado, deixem nos comentários, né, qual que vocês gostaram mais, e quem tiver indicação também, né, por favor, só me indicar que eu irei assistir com todo prazer, pois assistir filmes é uma das minhas atividades favoritas, então você vai me deixar muito feliz com a sua indicação, ok? Obrigada por terem assistido, não se esqueçam de dar um joinha caso tenham gostado e se inscrevam no canal, né? Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo super grande e matané!